a pensar em fazer uma cooperativa. Ou seja, social club. Pretende ser exatamente uma cooperativa de desenvolvimento e participação social com a perspectiva do empreendedorismo e um pouco aquilo que o André, com a cooperativa, as dificuldades que ele já referiu, alguns também com as que a Casas também acaba por referir, tenha sido a nossa preocupação dentro da experiência, da área de experiência, seja em termos do trabalho que cada um executa, porque no caso da Alexandra, que é psicóloga e que trabalha com pessoas desempregadas, como no caso de todos nós no Social Club estamos envolvidos com movimentos sociais de alternativas socioeconómicas e de visões e de constituição de salvaguardas para situações como esta que estamos a atravessar todos e que todos estamos a sentir na pele, que é a crise. Todos nós, ao fim e ao cabo, de uma forma ou de outra, já nos sentimos, ou já nos sentimos marginalizados pela própria crise. Só para referir aqui, passar aqui atrás, uma citação de um filósofo e economista, Sarkar, que diz que, de facto, a única forma de resolver o desemprego e proporcionar, não sei se estou a dizer, e proporcionar poder de emprego para todas as pessoas é através da criação de indústrias ao nível da localidade. O crescimento destas indústrias fornecerá a segurança social às pessoas locais e criará melhores oportunidades para o seu desenvolvimento. Pronto. Isto, digamos que já foi o passado, entretanto, tivemos um interregno de desenvolvimento e de crescimento económico que nos afastou um pouco disto, mas acho que está a começar a chegar agora à altura, nós estamos-nos a consciencializar dessa situação, de realmente voltarmos à economia local, voltarmos ao desenvolvimento de projetos, de negócios na comunidade, através das comunidades, ao fim e ao cabo. Então, a nossa missão, como Social Club, a Social Club ainda não é uma cooperativa, pretendemos ser uma cooperativa, se possível ainda este mês ou o próximo, vamos ver, mas, portanto, o objetivo, aliás, a missão é contribuir para o desenvolvimento e empoderamento das pessoas, das organizações e do território, através de estratégias inovadoras que visam a participação cívica, a resiliência e a sustentabilidade como modo de vida em comunidades autossustentáveis, sejam elas rurais, sejam elas urbanas. Portanto, esta é a missão e a Social Club há de ser uma pessoa, há de ser uma cooperativa que está aberta a todos, como cooperativa, está aberta a todos. Mas a ideia é direcionar exatamente, a ideia surgiu em direcionar a população desempregada e desfavorecida, ou seja, aquilo que cá agora na apresentação anterior da Casa foi referido, aquele número de desempregados que penso que este ano é muito, muito superior, e uma das causas do desemprego é exatamente a formação do desemprego e não só, da pobreza e até da própria exclusão social, é a falta de formação das pessoas. E então nós queremos apostar na formação a nível pessoal, social e profissional, mas em áreas alternativas. Também depois, a ideia é integrar em atividades económicas da região onde esse desempregado, onde essa pessoa desfavorecida vive em parceria com instituições públicas e privadas. Basicamente, eu acho que é uma ideia bastante difícil e que mostra que temos pela frente um grande desafio, que ao fim e ao cabo é fazer a ligação que até aqui ainda não foi feita. Como é que numa determinada localidade nós conseguimos estabelecer ligação entre junta de freguesia, entre as associações locais, sejam elas recreativas, culturais, de desenvolvimento, as próprias empresas, a própria comunidade em si, em especial a comunidade desfavorecida. Como é que nós vamos conseguir criar aqui uma dinâmica local
e alavancar, para já, primeiro, empoderar as pessoas em termos do ser empreendedor que elas são e das capacidades que elas têm, que é completamente uma visão diferente daquela que neste momento temos neste sistema, em que hão de vir os senhores doutores técnicos XPTO àquela localidade analisar o que é que eles têm necessidade. E então vamos colocar aqui, entramos aqui, fazemos aqui um grande investimento e depois ficam às moscas, que é aquilo que temos vindo a assistir estes últimos anos. Aqui a ideia é exatamente pegar nas pessoas da própria comunidade e envolvê-las com a sua região, com as suas tradições, com toda a cultura que provém da localidade e empoderá-las nesse sentido da criação de projetos locais conforme, não propriamente as necessidades, mas com aquilo que elas têm para oferecer, ou seja, quais é que são os ativos, o que é que uma pessoa que é considerado, por exemplo, um toxicodependente, a mim não me interessa se ele, ou nós, não nos interessa se ele é toxicodependente, mas o que é que ele tem para oferecer à comunidade. Porque se formos agarrar naquilo que ele realmente tem e conseguirmos empoderá-lo e inspirá-lo, provavelmente ele mais tarde ou mais cedo vai afastar-se da toxicodependência. Portanto, ou seja, estamos a falar aqui de um grande desafio, mas que passa por criar oportunidades para aquelas pessoas que estão mais desfavorecidas e desempregadas e que realmente hoje em dia vemos muito isto por todo lado, e especialmente nos grandes centros urbanos. Portanto, a nossa proposta de valor assume as múltiplas vertentes de intervenção social no papel relevante na combinação dos objetivos de contrariar exatamente a exclusão social, a pobreza e o desemprego. As nossas formações são em áreas alternativas e sustentáveis, portanto, não é a tal formação do Word, que depois dá direito a ter um lugar numa secretária, numa grande empresa, não sabemos se vai conseguir, mas desde que seja financiado, lá vamos nós tirar a formação no centro de emprego. Não, as nossas formações são exatamente a nível pessoal nas áreas da meditação, autoconhecimento, yoga, desenvolvimento integral, que implica o desenvolvimento pessoal. Ou seja, todos nós somos microcosmos, onde realmente temos como os microcréditos, empresas micro, e que temos grande potencial. E é preciso descobrir esse potencial dentro das pessoas. Portanto, é uma forte vertente em termos de pessoal, de formação pessoal. Depois, em termos sociais, e tem a ver exatamente com tudo, aliás, este é o nosso processo, portanto, nós não estamos a inventar nada, é o processo que nós estamos a passar, tal e qual como a casa do pai do André, todos os anos, já há 50 anos que ali está, e nós já há 40 anos que aqui andamos, e à medida que vamos ganhando experiência, vamos tendo esta necessidade de passar a experiência, de facilitar também o caminho a outras pessoas. E então, em termos de aprendizagem de formação social, que é aquilo que o grande desafio que a Social Coop se propõe de estabelecer a ligação entre estas várias instituições públicas e privadas ao nível da localidade, passa exatamente pela dificuldade que nós temos de nos relacionar. E isso acontece exatamente na nossa família. Temos dificuldades de nos relacionar com o pai também, com o filho, com o irmão, com o vizinho. Então, nós temos andado a estudar e a desenvolver, digamos, metodologias que nos ajudam exatamente a comunicar, a sermos mais objetivos, a lidarmos também com essas questões mais emocionais e sentimentais em termos do desenvolvimento pessoal, mas depois na formação social vamos ter PRAUT, a Teoria da Utilização Progressiva, não sei se aqui já alguém sabe o que é, mas basta pôr na internet, no Google e pesquisar. Basicamente é uma alternativa socioeconómica ao capitalismo e ao comunismo. A sociocracia também é uma excelente metodologia de trabalho, de dinâmicas de equipas, exatamente para desenvolver projetos e é aplicável desde lá em casa até às empresas. E o ABCD, que é o Asset Based Community Development, também é uma base que estamos a desenvolver na própria Social Coop como uma base fundamental para a implementação destes projetos. E depois, então, uma formação profissional em empreendedorismo social, permacultura, construção natural,
indústrias artesanais, tradicionais, sustentáveis, etc, etc, etc. Ou seja, todo um ressurgimento de, vamos lá, satisfação das necessidades básicas das pessoas, em termos desde a alimentação, desde a saúde, passando pela educação. Temos ali a flor da permacultura que passa por estas vertentes todas, em que realmente temos necessidade de pessoas a trabalhar até temos. Isso é indubitavelmente inquestionável, ou seja, toda a política foi direcionada exatamente para nos tornarem consumidores e nós esquecemos de ser produtores. E então há que apostar novamente isso com novas técnicas e ir buscar também um pouco de todo o conhecimento ancestral que nos foi jogar. E aqui a permacultura realmente tem um grande papel, entre outros, a agricultura dinâmica, etc. Portanto, esta formação é uma formação de um ano, pessoal, social e profissional. Para esta formação ser possível acontecer, realmente necessitamos de investimento. Necessitamos de um investimento grande por parte, obviamente, de vários meios, porque, acima de tudo, é dirigida para o desempregado e para o desfavorecido. Ou seja, é pegar naquela pessoa e, em vez de não saber quem é que ela é e colocá-la a trabalhar ou tirar uma formação em Word ou qualquer outra situação, sem dar muita importância onde ela vive, sem dar muita importância quais é que são as condições em que ela está, etc. É pegar essa pessoa, fazer acreditar nela, empoderá-la para depois poder, conjuntamente com outros na localidade, desenvolverem um projeto, seja através de projetos sociais, ou seja, os tais negócios sociais, sejam as tais microempresas, uma pessoa que acaba por descobrir, ou então aquela pessoa que está desempregada com 40, 50 anos, mas que a mãe lhe ensinou a fazer exatamente, ou o pai lhe ensinaram-lhe a fazer um determinado trabalho artesanal, tem uma grande valia, tem uma mais-valia. Aquela pessoa, se calhar, precisa sim de se empoderar para dar formação a mais jovens que também estariam interessados a trabalhar a cestaria, a costureira, o trabalho da madeira, qualquer outra coisa. E depois também, portanto, serviços sociais, ou seja, hoje em dia o Estado deixou praticamente de nos apoiar em termos da saúde, por exemplo, já são um exemplo, e também em termos de educação está a haver muitas dificuldades, então precisamos de pessoas em termos locais da comunidade que sirvam a comunidade nestes serviços, da saúde, sei lá, hoje em dia para termos uma massagem temos que ir a um spa ou a um centro de terapias e pagarmos 60 euros no mínimo. Mas por que não ter 15 euros ali num espaço decidido pela Junta de Freguesia, com o apoio da Associação Y, e criar ali um pequeno negócio social. Portanto, esta parte é tal do plano de negócios que dá um bocado de monitorização e avaliação, ou seja, tanto as formações como o estabelecimento de protocolos de colaboração e também depois o impacto social que depois isto vai ter na própria comunidade. Tudo isto é medido e acompanhado com indicadores. Convidamos as próprias instituições, freguesias, Instituto de Emprego, etc., para reconhecer exatamente este trabalho que está a ser feito, sendo que o mais importante é reconhecer no grupo de aprendizagem tendências ou sinais de mudança e uma cultura de individualismo para uma cultura de parceria baseada no diálogo e na cooperação. Ou seja, nós não queremos competitividade, queremos cooperatividade. É por isso que existem os cooperativos, correto? Cooperar. Agora, para acabar, como é que as comunidades locais podem responder a questões como o desemprego, a perda de serviços sociais, isolamento social e o próprio deslocamento, ou seja, a própria imigração? Quantos jovens é que não terão sido aqui de Abrantes e terem ido para Lisboa para pensar que iriam ter um melhor futuro, uma vida melhor? Esta foi uma das questões que nos levou exatamente a criar a Social Club, a caminho de criar a Social Club. Que vias estão abertas para as pessoas que realmente foram marginalizadas? Que vias é que estão abertas? Há alguma via aberta? Já alguém se preocupa verdadeiramente com esta questão? É por isto que realmente a Social Club também quer existir. Como é que o próprio poder local, as associações e instituições do governo podem apoiar exatamente a contribuição destas pessoas? De que forma? Já dão cursos de meditação? Já fazem desenvolvimento pessoal? Não. Então, é uma área por explorar, ou seja, o impacto social
daquilo que nos propomos fazer em termos da formação e depois também em termos da integração dos projetos, eu julgo que seja bastante, não, julgamos que seja bastante rico. Qual é que é o papel que pode desempenhar os negócios na construção de uma comunidade? Desde há milénios que isso está presente. E se os projetos de desenvolvimento comunitário podem fornecer uma base para o desenvolvimento económico? Sem dúvida absoluta, porque uma comunidade viva, como aquela que estamos aqui hoje a criar, durante este fim de semana, com este projeto, com este encontro cooperativo Ritmos de Mudança, que há de ser o primeiro de muitos, queremos criar exatamente esta troca, esta economia da troca, da partilha, não é? É isso que nos faz crescer como pessoas, estabelecer relações, também elas ao nível, seja a moeda só uma maneira de trocarmos algo. Não é? Para isso, precisamos de aprender todos que o caminho da bem-aventurança, ou seja, o caminho de vivermos aquela sensação de felicidade, tem início em nós e que a nossa missão de serviço é ajudar outros a encontrarem essa consciência ecológica de relação com a humanidade e com o próprio universo. Eu agradeço o apoio a esta apresentação e muito obrigado por nos terem dado a ouvir.